Vamos dar continuidade no vídeo da negação. É a parte 2 desse vídeo, ok? Então vamos lá. Quando a família descobre, quando a família sabe que tem um ente querido que é dependente, a família entra naquele estado de negação. Como? Não quero aceitar, não quero entender, não adianta você me falar, não é tudo isso que você está pensando, não é bem assim. Ele foi para isso porque ele não tinha outra alternativa. Então a família entra nesse estado de total negação, de não aceitar, de não querer entender, porque aquilo é duro demais, né? Duro demais para a família. É aceitar, entender que eu cuidei de um filho, eu fiz tudo por ele, eu dei a mesma educação que eu dei para um, eu dei para o outro. Tudo que eu podia fazer, eu trabalhei, eu fiz tudo, sabe? E aí você entra naquele estado de negação e culpa muitas vezes, né? De tentar entender por que isso aconteceu. Por que aconteceu justo comigo? Ah, mas se eu tivesse feito isso, não tinha acontecido. Se eu tivesse feito aquilo, não tinha acontecido. Então, você nega um problema que tem. E aí, muitas vezes, a coisa é até grave. Está acontecendo ali coisas graves. Mas você insiste na negação. A negação de que, é só um problema, é só uma fase, né? Não é tão grave assim como vocês pensam que é. Não é tanto assim, sabe? Ele só bebe, sabe? Ele não está fazendo nada de grave, ele só está bebendo, só está se divertindo. Então eu nego que existe um problema. E o que é ruim nessa fase da negação? É porque quanto mais tempo eu passar aqui, mais o problema vai aumentar, mais a doença vai evoluir, mais trabalho vai dar, mais o corpo vai necessitar dessa substância, pode migrar para outras drogas, ele pode de repente usar drogas mais fortes e você está aí nesse estado negando, né? Não querendo que isso seja verdade, mas entenda uma coisa, né? Eu sempre falo, aceita que dói menos. Vai doer menos quando a gente aceita. Quando a gente fala, não, realmente aqui existe um problema, aqui realmente vai precisar de uma atenção especial, né? Às vezes o pai é até chamado na escola para falar sobre o comportamento do filho e fala, não, esse menino em casa não me dá trabalho, você está falando de outra pessoa, você não está falando da mesma pessoa, não é meu filho, não é meu filho que você está falando, como assim você está falando isso dele? Ele jamais faria isso. E às vezes os pais, nesse estado de negação, eles não estão prontos para aceitar, não estão prontos para ouvir, né? Então, às vezes, a escola chega e fala logo de cara que o seu filho está viciado, que o seu filho tá fazendo, né? Tendo comportamentos ali que até você duvida, você entra nesse estado de negação também, porque para você é muito difícil acreditar. Então, precisa de um tempo, precisa de um apoio, precisa de uma ajuda para que você possa voltar para o seu estado normal, para que você possa buscar a compreensão do problema, entender que você não teve culpa, que não foi responsabilidade sua, que não depende só de você. Quando uma pessoa toma uma decisão de usar algum tipo de substância ou de ficar viciado em algumas outras coisas, como por exemplo o jogo. Então, é importante que o pai saia desse estado de negação, o pai ou a mãe, ou seja quem for, saia desse estado de negação para entrar para a aceitação. E isso nós só conseguimos quando nós buscamos ajuda, tá bom? Então, se você se viu nesse lugar, se você se viu nesse vídeo hoje, busque ajuda, tá bom? Entra aí no meu Instagram, Terapeuta Cláudia de Jesus, tá bom? @terapeuta Cláudia de Jesus. Lá eu coloco muitos vídeos, lá eu coloco divulgação dos meus grupos de acompanhamento que eu faço. Você pode fazer comigo, você pode, tanto em grupo quanto no individual. Quero marcar uma consulta com você, quero entender melhor isso. Pode entrar lá no meu Instagram e de lá você vai ser direcionada para que você possa ter esse atendimento, tá bom? Amanhã eu vou falar de um outro estado do luto, tá bom? Que a família passa também, tá bom? E em que estado é esse? Qual é esse estado do luto de amanhã que eu vou falar? E quando é que ele acontece também? Que é um estado assim que a família passa, que é muito doloroso também. Eu vou falar amanhã, tá bom? Um grande abraço para você, fica com Deus e até o próximo vídeo.